Oi gente! Hoje eu vim trazer vocês para conhecer um lugar que eu quero conhecer desde 2020 e finalmente tive a oportunidade. Um lugar muito especial, especialmente para quem gosta, se interessa e tem curiosidades sobre esse universo do livro infantil. E um lugar que não está lá no meio de São Paulo, Rio de Janeiro. Não, um lugar que está aqui bem mais pertinho de mim, do Rio Grande do Sul. Eu estou falando do Instituto de Leitura Quindim, este lugar aqui. Mas o que é um instituto de leitura? Para que serve um instituto de leitura? Quem pode frequentar este lugar? O que acontece aqui dentro? Tudo isso você vai conhecer aqui nesse vídeo. E além disso tudo, você vai ter a grande oportunidade de conhecer quem está por trás desse projeto, que é uma das pessoas que mais entendem de literatura infantil no Brasil e, sério, entende muito e conhece muita gente. A gente já teve uma conversa e eu não tenho nem roupa para estar aqui. Então, se você é curioso e gosta desse meio, esse vídeo é para você. Vamos lá? Este é o Instituto de Leitura Quindim, um espaço dedicado às crianças, onde elas podem ter uma experiência muito legal com arte e literatura de qualidade. Esse espaço fica em Caxias do Sul, a 2 horas de Porto Alegre, a 2 horas de Gramado, perfeito para caber aí na sua visita turística ao nosso estado, e um espaço onde as crianças vão poder ter experiências muito ricas e contato com literatura de muita qualidade e literatura que a gente não encontra em qualquer lugar. Logo na chegada a gente passa por essa sala aqui que sempre tem alguma exposição acontecendo. No caso de hoje é uma exposição de atividades que foram feitas com as crianças por aqui. Depois a gente entra nessa sala linda, onde de cara estamos com aquela parte que vocês sabem que eu amo, a lojinha. Aqui tem uma livraria com uma seleção incrível. Além de livros, a gente consegue comprar algumas artes. Depois eu vou dar uma olhada aqui, tá, Julianinha? Já fica avisado. E a gente pode também ver essa exposição linda de quindins feitos por vários artistas do Brasil e do mundo. Aqui começa a parte da biblioteca. Aqui tem um acervo muito legal, com mais de 7.000 livros, mas nem todos estão aqui porque muitos deles estão nas casas das crianças. Essa biblioteca aqui é uma biblioteca que permite empréstimos. Agora vocês não estão vendo nenhuma criança aqui nesse espaço porque justamente a gente veio num horário em que elas não estariam aqui para poder mostrar tudo para vocês. Mas ontem, quando a gente chegou para conhecer, tinha uma turma de uma escola aqui super curtindo os livros, lendo, ouvindo histórias, ouvindo pessoas lendo para elas, escorregando, brincando, vivendo experiências literárias. E isso é uma coisa que acontece com frequência. O espaço do Instituto de Leitura Quindim está super bem localizado, ele fica no centro de Caxias do Sul e ele tem muita parceria com escolas, então sempre tem crianças, turmas aqui que são recebidas para ter essa experiência com os livros, essa experiência mais livre com os livros e também para fazer oficinas e participar do ateliê de leitura que tem aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Vocês sabem que eu amo fazer coisas, né? Bom, faço aula de costura, faço aula de pintura, adoro inventar, construir uma casa de barro, adoro inventar coisas com as mãos. E eu sempre amei, trabalhei muitos anos em escola, dando muito foco para isso, para essa parte de fazer com que os livros também inspirem os nossos dons artísticos. E esse aqui é um espaço incrível, lindo, maravilhoso, um ateliê de criatividade aqui dentro de uma biblioteca, um espaço para as crianças brincarem, um espaço para elas manusearem, experimentarem e explorarem o seu lado artístico. Dos livros, das atividades com as crianças, desse espaço de arte, de ateliê, o Instituto de Leitura Quindim, ele também é um espaço de pesquisa. E além de todo o acervo incrível de literatura infantil, ele tem também este espaço aqui, especialmente, onde tem muito material técnico sobre literatura e
um acervo incrível de literatura estrangeira. Olha só, aqui são livros em chinês, livros em inglês, livros em espanhol, livros em coreano e aqui um pouquinho de vários outros idiomas e nacionalidades. E por que livros de origens tão diferentes aqui nesse espaço? De onde eles vieram? Bom, isso tudo tem muito a ver com a pessoa que está por trás desse projeto. E quem é que está por trás desse espaço incrível? Eu estou falando dele, Volney Canônica. Volney é natural de Caxias do Sul, trabalha com livros infantis há uns 30 anos. Ele esteve por trás de políticas públicas que envolvem o livro infantil no Brasil e que desenvolveram projetos muito interessantes, muito importantes, que trouxeram mais acesso à literatura para nós. E como ele vem da área de comunicação e relações públicas, ele tem muito contato com todo mundo no meio nacional e internacional. É alguém que transita nesse meio de feiras e eventos nacionais e internacionais há muito tempo, conhece muita gente, conhece muito bem no meio e é apaixonado por literatura infantil. E por que uma pessoa assim tão viajada resolveu trazer para sua terra esse espaço? Bom, sobre isso a gente vai conversar com ele mesmo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigada por aceitar o convite, por abrir as portas aqui do Instituto pra gente. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido aqui. E, bom, queremos saber um pouquinho mais sobre você, né? Você vem da área da comunicação e como que você veio parar no mundo do livro infantil? Quer contar um pouco pra gente essa história? Claro, vai ser um prazer. Primeiro agradecer, é um prazer enorme estar aqui, estar te recebendo aqui também no Instituto de Leitura Quindim. Então, eu venho da área da comunicação e da área do teatro. Então, desde muito cedo, fazendo teatro ou na escola, sempre fui um grande leitor, né? Tive acesso a livros no ferro velho do meu pai e tudo. Os livros que as pessoas jogavam fora, que descartavam como se fosse lixo, para mim, foi a minha primeira biblioteca. Eu fui indo, porque no teatro eu gostava também de escrever as peças, e eu sempre gostei de trabalhar com as infâncias. Então, eu escrevi muito espetáculo infantil. Adaptei muitos clássicos, né? Desde Pinóquio, Alice, vários clássicos infantis. E aí eu fui exercendo também essa questão da escrita, exercendo essa questão das outras linguagens em volta do livro, das histórias, né? E fui indo, de repente eu fui fazer uma especialização em literatura infantil e juvenil. Mas sempre dei aula de teatro em escolas infantis, com crianças, então sempre estava aí em volta ao mundo das infâncias e a literatura, né? Porque pensar as infâncias sem literatura não dá. Sim. Não tem como, porque é a questão do imaginário, é a questão do repertório, é essa questão de envolver, né, as crianças de uma preparação, de uma ajuda para entender esse mundo que elas estão já ali, recebendo um monte de informação. Então foi assim que eu fui para a literatura, e aí quando eu vi, estava basicamente quase só com literatura infantil, trabalhando em políticas públicas, trabalhando em eventos literários, promovendo escritores, ilustradores, sendo júri de prêmios, e assim foi. Então minha vida hoje sempre foi por meio do livro, né? Mas hoje mais do que nunca. Sim, construiu uma carreira linda. Obrigado, obrigado. E o que te fez, né? Você que rodou o Brasil inteiro, rodou o mundo inteiro. Sei que isso é natural daqui de Caxias, mas o que te fez decidir e escolher Caxias como lugar para criar o seu instituto de leitura? Você sabe que quando eu lancei o Instituto, vários jornalistas de São Paulo, Rio de Janeiro, me perguntaram por que Caxias? E eu respondia para eles, por que não Caxias? Né? Porque eu acho que, primeiro, a minha cidade natal, acho que é um pouco de devolver toda essa minha afetividade com a cidade, apesar de morar um pouco em Caxias, um pouco por aí, né, Rio de Janeiro, Brasília, pelo mundo, como você disse, mas eu pensava que, assim, também tudo está sempre nos grandes eixos, nas capitais, né, nos grandes eixos. Logo que a gente abriu o Instituto Quindim, um ano depois, a gente ganhou um prêmio muito legal, que são dos Bibliotecários Sem Fronteiras, que escolheram as 10 bibliotecas mais bonitas naquele ano, arquitetônicas, e todas as outras 9 estavam em capitais, e a única que estava no Rio Grande do Sul, que não era capital,
foi Caxias do Sul. Então, quando a gente desloca aquilo que a gente adora na literatura para a infância, né? O deslocamento do olhar, do lugar. Então, trazer mais para o interior um espaço que a gente espera que seja sempre de excelência para as crianças, né? Para as famílias, e fazer com que as pessoas venham também desses grandes centros, conhecer o Instituto de Leitura Quindim. Eu acho que foi um pouco a provocação. O Instituto Quindim ele tem uma provocação para a gente pensar a literatura nas infâncias, pensar o que é uma biblioteca, o espaço da biblioteca. A gente está aqui sentado num escorregador, tem um escorregador no meio da biblioteca, que é um útero literário também para os bebês e os pais. Então, assim, justamente, né? A gente presta 15 livros, não são 3. Quem que inventou? Aonde está essa regra que só pode emprestar 3 livros? Então a gente quer, na verdade, que vá uma mini biblioteca para a casa das pessoas, que elas tenham muitas referências de temáticas, ilustradores. Então o Instituto ele é uma provocação. Os melhores espaços têm que estar onde estão as pessoas e não precisa ser nos centros, nos grandes centros. O pessoal sabe que uma das minhas bandeiras aqui é trazer livros de qualidade para o resto do Brasil, sair, né, dos principais centros ali. E bom, muito legal ver, para mim, de certa forma, online, né? Eu não carrego uma Kombi cheia de livros por aí, então Por enquanto, eu acho legal a ideia da Kombi. Não sei se uma Kombi, mas algo assim eu acho muito legal. Mas ter esse investimento físico mesmo num lugar, eu acho isso muito incrível. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Bom, e aqui, né, como eu te falei, meu público, ele é muito formado por famílias, por mães que leem para os seus filhos em casa. E, bom, vocês falam muito sobre qualidade do livro, eu aprendo muito com vocês sobre a qualidade do livro infantil e especialmente sobre o lado mais artístico que o livro traz também, principalmente até pensando na imagem, né, além da parte textual. E eu queria que, se tu pudesse comentar um pouco, assim, né, incentivar o pessoal também a procurar livros através da imagem, investir um pouco nesse lado mais artístico, nesse olhar mais artístico para as crianças. Qual a importância disso? Perfeito. A gente aqui no Instituto, né, e tenho certeza, e eu acompanho seu canal, a gente pensa que a criança ela vai ser um cidadão do mundo, um cidadão que vai usufruir das linguagens artísticas, né? Eu quero criar um leitor não só para o livro, eu quero criar um leitor que frequente galerias, que frequente museus, que vá a espetáculos de teatro, que vá, né, a ver um show de dança, então assim, que possa fruir, ninguém vive sem arte, né? A gente precisa da arte para se manifestar, precisa da arte para se reconhecer no mundo. Então, quando a gente prepara o leitor, quando a criança, assim como diz uma grande ilustradora, ganhadora do Hans Christian Andersen, a Květa Pakowska, uma ilustradora tcheca, que o livro é a primeira galeria, o primeiro museu da criança. Então, se a gente vai formando o olhar dessa criança, um olhar artístico, um olhar que expande, porque a gente sabe que um livro infantil muito bem ilustrado, e com projeto gráfico, vai botar o olho da criança às vezes aqui em cima para ler a imagem, né, junto com o texto, daqui a pouco aqui embaixo, daqui a pouco aqui, desloca. Esse deslocamento do olhar é justamente o que a gente precisa, né? Então, assim, eu acho que é fundamental que os pais, né, alcancem livros que possam dialogar com essas outras linguagens, porque às vezes a gente encontra, né, muito mais facilmente livros com ilustrações estereotipadas, livros que são uma sequência de ilustrações, que a gente olha o personagem, tem 5 personagens na história, e eles têm o mesmo formato de rosto, o mesmo formato de olho, o mesmo tipo de nariz, às vezes só muda o tom de pele. Então, quer dizer, isso são ilustrações em séries que criam uma imagem estereotipada. E aí, às vezes, quando a criança, ou quando a gente depois fica adulto, vai comprar uma roupa, vai comprar algum elemento dentro da casa, a gente está com esse imaginário estereotipado e se distancia da arte. Ou quando vai para um museu e diz assim, poxa, isso é arte? Não preciso gostar do artista, da obra, mas eu consigo fazer uma leitura sobre aquela obra, né? Consegue pensar sobre isso, aquilo, fruir, mesmo que a obra me incomode. Então, assim, preparar crianças, né, jovens, para ler o mundo com um olhar mais ampliado também deixa as pessoas mais tolerantes, né? Deixa as pessoas mais receptivas para o novo, deixa as pessoas mais
confiantes, né, do seu lugar e de como pode lidar com as coisas. Então, a arte é fundamental e desde a primeira infância, desde os bebês. Não é porque é bebê eu vou entregar um livro qualquer. Não, eu tenho que entregar os melhores livros, né? Que o bebê vai morder, vai babar. E justamente porque tu está construindo, tu não precisa construir uma coisa para ter que desconstruir depois. Pois é, né? E às vezes acontece isso, né? Às vezes, sem fazer uma grande crítica à escola, mas assim, vai para a escola e a escola acaba entregando o mesmo coelho da Páscoa para todo mundo pintar. E assim, não entreguem ilustrações prontas para as crianças pintarem. As crianças são artistas natos. As próprias garatujas delas, Sim. a gente é que não reconhece. Mas se ela mostrar tudo um volto, assim, um círculo de amarelo, tudo riscado, e dizer é um dinossauro, é um dragão, é um dinossauro e um dragão. Porque essa é a imagem que elas conseguem representar sobre isso. A gente que tem um olhar já fechado, estereotipado, a gente não enxerga, porque a gente já tem um imaginário do que é um dragão. Sim. Né? E elas estão construindo esse imaginário. Então, deem livros que favoreçam esse imaginário, que deem muitos traços diferentes. Que formem um repertório, formem um repertório, leitor, um repertório. E o designer, né, do livro é fundamental. O livro lê assim, o livro lê assim, o livro lê assim. A folha mais grossa, a folha mais fina, vai trabalhando a questão da motricidade, obrigado, motricidade fina das crianças. Então, essas questões todas que, hoje em dia, o objeto livro de literatura é um objeto artístico. Sim. Eu acho que talvez até complementando um pouco essa questão que tu falou, né, claro, um emaranhado tem um pouco a ver com a habilidade que a criança tem ainda, mas para ela sair disso para um desenho que possa representar com mais clareza alguma coisa, tem muita relação com o repertório que ela vai ter alcance. E se esse repertório ele vem sempre no mesmo formatinho, ela vai aprender a imitar. Isso. Agora, se em vez de receber 10 desenhos praticamente iguais de dinossauro, ela recebe uma fotografia de um dinossauro, um desenho no estilo da Arqueta de um dinossauro ou de outros artistas, ela vai vendo como aquilo... recorte colagem, né? Ela vai vendo como aquilo pode variar e vai criando a sua própria linguagem. Né? Ela não vai simplesmente imitar, ela vai, a partir das várias referências, aprender a sua forma de se expressar. Não, e é perfeito, porque justamente isso, a gente estava falando, né, de diferentes até estilos e diferentes técnicas, né, porque a fotografia, o desenho, ou o recorte colagem, ou pintura a óleo, ou aquarela, é isso que vai formando o repertório, né? Porque às vezes a gente está entregando sempre a mesma coisa chapada para as crianças, né? Então, assim, pais, mães, né? Quando eu digo pais, eu quero falar do pai, que também é uma figura muito importante no processo de leitura, né? As mães, a gente já sabe que, né, a própria Retratos da Leitura no Brasil traz que a mãe é a maior incentivadora, que a professora é a maior incentivadora, mas a gente precisa muito da figura masculina dos pais nesse processo, porque as crianças aprendem pelo exemplo. E o Bartolomeu Campos de Queiroz, um grande escritor de literatura para as infâncias, dizia: toda criança quer, de alguma maneira, agradar o adulto. Por isso que às vezes o bebê ri, nem entende o que é a palavra, mas sabe que os pais acham engraçado algo que ele fala, que ainda nem sabe o significado dessa palavra, e ele repete para ver os pais sorrindo, né? É importante a gente entender que os bebês, né, as crianças, que são grandes filósofos. Né? A gente estava falando do questionar, né? Qual é a base da filosofia? É a pergunta, é questionar, é dizer, bem, não sei se eu sair por essa porta vai ter uma escada. Quando eu entrei tinha, mas agora já não sei mais. Então, é isso que a criança faz o tempo todo. E a criança, quando a gente pensa assim, tem essa máxima, o maior cuida do menor, o adulto, né, cuida da criança. Mas a gente tem que pensar que a gente não pode cuidar da criança com o nosso olhar adultocêntrico, com o nosso olhar que já criou um monte de cascas, o nosso olhar que não olha para a criança com esse olhar inaugural, como ela olha todas as coisas que ela está tendo, as experiências dela, né? E isso
quando a gente pensar na literatura, a gente tem que entregar experiências para as crianças. Os livros têm que entregar experiências. E experiências que elas possam se sentir, também encontrar esses sentimentos que a gente não gosta muito de cultivar, né? Mas que todos nós temos. Então a criança, quando a mãe precisa colocar no berço para ir lá fazer alguma coisa, esse tempo de que ela fica no berço, ela pode estar se sentindo abandonada. Então por que não entregar um livro que fale sobre essa questão que às vezes o personagem está abandonado, mas o personagem consegue sobreviver a isso? Cuidar das crianças, cuidar das infâncias, é justamente entregar estes repertórios para eles. Não é excluir deles esse repertório, não é excluir o luto, não é excluir a raiva, não é entregar só a história da borboleta feliz que anda, né, pelas flores e a vida é maravilhosa. Porque a vida não é, desde quando o bebê nasce, já não é mais maravilhoso. Desde quando sai do útero, que é o lugar mais protegido, mais confortável, né? E se tu dá esse instrumento, tu ajuda. Tu ajuda, porque daí a criança vai dizer, tá, é difícil, mas eu consigo. Não é só comigo. Não é só comigo. Eu ouvi naquela história, aquela menina, aquele menino, aquele personagem, né, perdeu os pais, mas conseguiu. Chegou um amigo, chegou uma tia, olha só, porque a gente nunca sabe quando o mundo vai nos apresentar essas coisas de fato. Né? Então, quando o mundo apresentar, se a gente não tem ferramentas para lidar com isso, a gente está muito desprevenido. Então, ter repertório é justamente isso, é ter ferramenta. Proteger o menor é botar eles no mundo com todas essas dificuldades. Assim, o mundo é difícil, mas também você sobrevive, é legal, é fundamental. Você vai ser muito feliz nesse mundo, né? Se a gente pensar, não vamos falar sobre guerra. A guerra é um tema chato, ruim, triste. Não é para criança. Não é para criança, né? Você imagina aquelas crianças que estão lá no meio da guerra nesse momento, né? Como é que elas estão? Elas estão completamente desprevenidas, não só porque as bombas podem cair em suas casas, mas assim, lidar com esse sentimento, com o repertório. A gente passou por uma pandemia. Ter que abandonar a sua casa, ter que sair do seu país e morar. Eu convivi com alguns refugiados da Ucrânia que estavam no Reino Unido. A gente dividiu casa com uma mãe e uma filha e elas já estavam há 2 anos fora da casa delas, não sabiam, só acompanhavam nas notícias assim e precisavam tocar a vida, né, de alguma forma. Não existe tema difícil para criança. Às vezes é difícil para a gente adulto, porque a gente não quer lidar com isso, ou porque a gente teve diferentes experiências não tão boas, ou a gente não teve repertório, porque, claro, você é muito jovem, mas eu sou, né, barba, cabelo branco, sou de uma época que essas histórias, esses livros não chegavam. Até chegavam, muitos pelos clássicos, pelos contos de fada, os contos maravilhosos. E por que os contos de maravilhosos parecem tão monstruosos? É porque é isso, por que João e Maria eram abandonados na floresta? Porque naquela época, na guerra, as pessoas passavam fome, os pais não gostavam de ver os seus filhos minguando, então assim, levavam para a floresta na tentativa de que ou alguém encontrasse, né, ou que sobrevivesse para não ver os seus filhos. Então é triste, é difícil, mas assim, eu quero muito que as crianças estejam preparadas, quero muito que os filhos de vocês estejam preparados para esse mundão que é maravilhoso, mas que eles possam chegar assim com muito repertório, né? Então acho que esse é um desejo. Isso é o que me move estar hoje à frente de uma instituição promovendo o livro e a leitura para as infâncias. Infâncias que são para nós também adultos. Volney, muito, muito, muito obrigada. Novamente, parabéns por esse espaço, por toda a sua carreira, né? E por ter escolhido trazer para mais perto de muita gente esse espaço que dá acesso a tanto. E desejo muito sucesso para o Instituto. Obrigado. Espero poder visitar várias vezes. Por favor. Ainda. E quem ainda não conhece, venha nos visitar. Sim, ó, o espaço está aberto. Está né? aberto. E teve uma outra parte que a gente não chegou a comentar muito, mas que o Instituto ele ajuda também a fazer coisas muito parecidas com esse Instituto aí em todo o Brasil, né? Vocês prestam serviço de consultoria. Verdade. O Instituto ele é amplo, né? Ele tem vários braços e um deles muito tem a ver com a consultoria, desde
escolher acervos para bibliotecas no Brasil, montar bibliotecas no Brasil, reformar bibliotecas, deixando com essa cara, devolvendo o brincar. O brincar é fundamental no processo de aprendizagem, o brincar é fundamental no processo de afetividade entre a criança e o adulto. Então, pais, brinquem, né, se soltem, venham aqui no Instituto andar de escorregador, não só as crianças. E a gente também trabalha fazendo curadoria de feiras, eventos literários, e não só no Brasil, fora do Brasil. Então o Instituto tem um pé internacional muito grande, sempre tentando trazer também muitas coisas para o Brasil, né? E fazer essa divulgação, formação de professores, formação de pais, cursos. Então conheça um pouco o Instituto, que acho que vai valer a pena. Todas as informações, como sempre, aqui embaixo na descrição do vídeo, todos os links importantes. E tem um outro lado do Volney que não vai caber neste vídeo aqui, porque acho que ele já está bem grande, mas vai vir no próximo, que é o lado do Volney autor. Mas isso fica para uma próxima conversa. Então, para não perder esse próximo vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações, tá? E é isso. Volney, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau! Desfoquei. Vai?